Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, nós aqui presentes, você em casa rezando, aqueles que celebram o sétimo dia, nossa oração, nossa prece e juntos estamos em prece. Juntos em prece ao redor da palavra de Deus, nesse mês dedicado todo ao Sagrado Coração, consolando o nosso coração pelos intempéries, pelas doenças, pela morte que demarca presença em nosso meio, todos consolados, todos voltados para a dinâmica da oração. Jesus, hoje no Evangelho, nos ensinando como rezar. E ele ensina porque alguém pediu. Ensina-nos a rezar porque nós não sabemos. Num outro dado momento do Evangelho, da Escritura, São Paulo vai dizer: nós não sabemos o que pedir, não sabemos como nos comportar, como nos dirigir a Deus, porque falta-nos palavras, falta saber como se relacionar com Deus. E a toda a nossa dinâmica de fé, nossa dinâmica de crescimento, de aproximação, ela é sempre a quem nós não sabemos como fazer, como agir, como nos comportar. Porque nós falamos, nós nos dirigimos para Deus a partir daquilo que nós sabemos. A nossa linguagem é muito pequena, os nossos gestos são muito pequenos quando se trata do relacionamento com Deus. E é por isso que Paulo vai dizer, nesse momento que eu mencionei, nós não sabemos, por isso o Espírito vem ao nosso encontro com gemidos inefáveis. Não temos palavras, mas é o Espírito que vem em socorro nosso. O Espírito vem para nos consolar, para que a nossa prece possa alcançar a grandeza e a benevolência de Deus. Baseado praticamente nesse pedido, é que Deus, no Filho, então deixa como nos dirigir. A prece que ele vivencia, o relacionamento dele, mais do que um pedido, é uma dinâmica, é um modo de se comportar diante de Deus. Por isso vai dizer a oração do Pai Nosso. A oração que brota do Evangelho. Se formos ver, quem é o Evangelho vivo? É o próprio Jesus. Então, a oração que nós ouvimos, a oração que nós rezamos, é um sopro também do Evangelho, porque é um desdobramento. A palavra viva soprou essas palavras para que nós pudéssemos rezar e, por meio delas, chegar até Deus. Portanto, mais do que uma fórmula, mais do que palavras, é um sopro que quer nos impulsionar para que nós cheguemos mais perto de Deus. Por isso vai dizer, e aí temos alguns critérios, como nos comportar, como agir assim. Paulo, na primeira leitura, vai dizer, o sopro, o Espírito tem que ser o dele, senão não vale. O Evangelho tem que ser o dele, o anúncio tem que ser o do Cristo. Porque tem outros, muitos outros que falam, que anunciam com palavras melhores, Paulo vai dizer, com gestos, às vezes, muito mais, com uma eloquência muito maior. Mas se não for a palavra dele, o ensinamento dele, não edifica, não consola ninguém. Continuamos fragilizados. Por isso Paulo vai dizer, esse é o evangelho verdadeiro. O evangelho que nos inspira, nos motiva e que me faz com que eu caminhe com o coração orientado e em paz. Então que essa oração sempre toque ao nosso coração. Mas para que isso aconteça, rezar sentindo o peso das palavras. Certo momento, quando eu estava ainda no propedêutico, uma fase da formação, e no retiro que eu tive, o padre me motivando e falando, ele disse a importância de rezar os salmos, que é uma missão nossa, de religiosos, de padres, rezarmos a salmodia, a liturgia das horas. E ele dizia assim, sentir o peso das palavras. O salmo às vezes se torna cansativo. A oração, às vezes, para que a gente saia da fórmula, eu preciso entender que é muito mais do que fórmulas, é um jeito de se colocar diante de Deus, diante de uma pessoa. Por isso, rezar os salmos, percebendo o peso que aquela palavra tem, o peso que aquela invocação tem e significa para mim, aí se torna diferente. A oração também, Pai Nosso, não é diferente. Perceber quão pesado é, no sentido de que é forte a expressão,
é forte o convite, é forte a disposição com a qual eu preciso me apresentar diante de Deus. Então, que essas palavras que Jesus ensinou ontem no Evangelho toque o nosso coração, nos inspire e que nos faça discípulos consolados, discípulos bem orientados no caminho do Senhor, sem se deixar levar por outras palavras que não as dele, sem se deixar levar por outros ensinamentos que não os dele. Nesse tempo em que exige de nós muito discernimento e sabedoria, saibamos acolher estas palavras, porque se não acolhermos elas, acolheremos outras, mais fáceis às vezes, mas menos consoladoras. Mais atraentes, sim, mas pouco edificantes. Então, que essa palavra entre no meu, no seu coração e nos faça caminhar com o coração bem orientados. Que a palavra de Deus nos inspire hoje e sempre. Amém.